Alô, agora vamos estudar angelologia, a doutrina dos anjos. A doutrina importante. Por que é importante essa doutrina? A Bíblia, em todo canto, assume a existência dos anjos. Ela não somente apresenta a sua existência, mas fala que anjos têm um papel importante no plano de Deus. O papel dos anjos é importante não somente nos céus, mas aqui também na terra, em conjunto com os acontecimentos dos seres humanos. Nós temos ao nosso redor um outro mundo, invisível aos nossos olhos. Mas mesmo sendo invisível, o mundo não visto tem um grande impacto no que eu e você estamos fazendo. Vimos uma prática crescendo no Espiritismo. É muito mais falar sobre demônios, tanto entre os que praticam Espiritismo, como também entre evangélicos. Desde a antiguidade, existem grupos que adoravam anjos. E a onda vai somente aumentar. Lemos em Colossenses, capítulo 2, e versículo 18. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Também lemos no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando-se adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O versículo fala sobre adorar os demônios, que são anjos. Por isso, é importante que o crente entenda bem a doutrina bíblica e o ensino sobre anjos. Vamos olhar a origem dos anjos. Os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus, em atos de criação. Nós lemos em Neemias, Salmos e Colossenses. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A Bíblia não esclarece em qual dia eles foram criados, mas podemos entender que a sua criação deve ter acontecido imediatamente após a criação dos céus e antes da criação da terra. Lemos em Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assestou a pedra angular? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Se referindo a anjos, dizendo rejubilavam todos os filhos de Deus. Não podemos também definir o número de anjos, mas sabemos que são muitos. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10, nós lemos: um rio de fogo manava e sai diante dele. Milhares e milhares e milhões
estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao Monte Sião e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Apocalipse 5 e 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares. Então são muitos. Quem são os anjos? Nós entendemos, anjos não são seres humanos glorificados. A Bíblia faz distinção entre anjos e seres humanos. Nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que o homem, que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o vistes. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de glória. Honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então lemos que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, de glória e honra. 1 Coríntios 6 e 3, nós também lemos: não sabemos que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Nós vamos julgar anjos, uma categoria diferente. Jesus faz distinção entre seres humanos e anjos. E também destaca o fato que anjos são uma companhia e não uma raça. Eles não casam, nem têm poderes de procriação. Deus completou a criação no sexto dia e não criou mais. Então todos os anjos foram criados ao mesmo tempo. Seu número não mudou, pois não tem procriação, também não tem morte. Lucas capítulo 20, versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Neste mesmo versículo, vimos que Cristo testifica a existência dos anjos, como também os apóstolos, em Tessalonicenses, o salmista, em Salmo 148, os profetas, em Zacarias 1, Daniel 10, e muitas outras passagens que falam sobre anjos. Vamos pensar sobre a natureza dos anjos. Os anjos podem ser definidos assim: uma ordem de seres finitos, celestiais, incorpóreos. Uma ordem de seres finitos, celestiais, incorpóreos, não tem corpo. O nome anjo, na língua hebraica do Velho Testamento, aparece 108 vezes. E na língua grega, no Novo Testamento, aparece 165 vezes. A palavra traduzida anjo, tanto na língua grega como na língua hebraica, significa mensageiro. Mensageiro. Existem também outros termos referindo-se aos anjos, como por exemplo, espíritos. Já vimos que anjos não são seres humanos glorificados. São seres espirituais sem corpo físico. Anjos podem assumir uma forma com corpo, mas não é essencial para a sua existência. A forma assumida por um anjo pode ser humana
ou animal. Anjos entraram na casa de Ló e comeram bolos. Nós lemos isso em Gênesis 19. Anjos podem ser muito velozes, mas não são onipresentes. Em Daniel capítulo 9, nós lemos que o anjo Gabriel sai dos céus no momento que Daniel iniciou a sua oração. E o anjo chegou com a resposta com 521 palavras que Daniel tinha falado. Antes que Daniel disse amém. Ligeiro. No capítulo 10, um anjo também saiu do céu com a resposta para Daniel, mas só chegou quase 3 semanas depois, pois precisou atender outra coisa no caminho. Não sendo onipresente, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Anjos são mais inteligentes do que homens, mas não são oniscientes. A sabedoria de um anjo, tanto os bons como os maus, é exaltada além da sabedoria humana. Mas anjos não entendem algumas coisas. Entendemos isso em 2 Samuel 14, Mateus 24, Lucas capítulo 4. Anjos são mais fortes ou poderosos do que homens, mas não são onipotentes. Podemos ver seu poder na libertação de Pedro da prisão, em Atos capítulo 12, e várias outras passagens. E podemos ver o limite do poder em Daniel capítulo 10, quando o anjo não pode atender logo ao pedido de Daniel. E precisou de ajuda de outro anjo para terminar a luta com o príncipe da Pérsia. Anjos têm vários títulos. Eles são chamados filhos de Deus. Tem várias passagens. São chamados santos. São chamados vigias. São chamados espíritos, principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. Arcanjos também. Permite-me um momento para desviar um pouco, falar sobre o termo filhos de Deus. Como que o crente torna-se filho de Deus e anjos caídos, incluindo Satanás, podem ser chamados filho de Deus. Nós lemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Creio que o termo filho de Deus pode ser aplicado para qualquer ser espiritual que Deus criou de forma especial. Os seres espirituais são 2: o ser humano e os anjos. Animais não têm espíritos. Adão é chamado filho de Deus, em Lucas capítulo 3, versículo 38. Adão não foi gerado, e sim foi uma pessoa criada de forma especial. Os descendentes de Adão não foram criados de forma especial, e sim são procriados, ou descendentes. Então, o filho de Adão não é filho de Deus. Os anjos são chamados filhos de Deus. Os anjos, da mesma forma que Adão, foram criados com um manto especial de Deus, no tempo da criação. Todos os anjos foram criados no mesmo tempo, e não existe filho de anjo. Os que crerem no Senhor para a salvação também são chamados filhos de Deus. João 1:12, Romanos 8, João 3. É requerido um ato especial da mão divina para alguém nascer de novo e tornar uma nova criatura. Filho de crente não é necessariamente crente.
creio que a possibilidade de homens serem controlados por demônios é uma resposta que resolve Gênesis capítulo 6 sobre os filhos de Deus. Anjos são mais do que forças do bem ou do mal. Anjos têm de fato as características de pessoas. Anjos têm inteligência. Lemos em Daniel capítulo 10. Eles têm entendimento do futuro. Eles têm emoções. Jó 38:7. Tem alegria, vontade. Isaías 14. Eles podem escolher de servir ou não servir a Deus. Existe uma variedade e aparentemente uma hierarquia entre os anjos. Nós lemos sobre arcanjos em Daniel 12, 1 Tessalonicenses 4, querubins que guardam o trono de Deus, Ezequiel 10, sobre serafins que se preocupam com a adoração de Deus perante o seu trono, Isaías capítulo 6. Nós lemos sobre seres viventes, mencionados em Apocalipse 4, anjos, potestades, principados, tronos, domínios. As diferentes ordens de anjos assistem a Deus na sua obra soberana. Colossenses 1, Efésios 1, várias outras passagens sobre as diferentes ordens de anjos. Anjos têm alguns propósitos e trabalhos. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça a Deus. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo, Hebreus 1 e 6. Foram criados para cumprirem os propósitos de Deus. Tem anjos que permanecem perante Deus para adorá-lo. Salmo 148 e Mateus 18, Hebreus 1 e Apocalipse 5 e versículo 11. Tem anjos que guiam, que guardam e ministram aos crentes. Salmos 91, Atos capítulo 5, versículo 19. Lemos em Salmos 91, 11. Porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para ti guardam os teus caminhos. Lemos que Miguel foi um protetor de Israel. E podemos entender que os anjos para as 7 igrejas, em Apocalipse 1, 2 e 3, tinha a tarefa de guardar essas igrejas. Jesus nos alerta que anjos estão prontos para defender os pequeninos. Lemos em Mateus 18, em versículo 10, o seguinte: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Anjos protegendo. Tem anjos que defendem e livram os servos de Deus. É o caso de Ló, em Gênesis capítulo 19. O caso de Pedro, que sai de prisão, em Atos 5. Tem anjos que cuidam da alma dos eleitos falecidos. Em Lucas 16, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o céu de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tem anjos que participam de julgamentos. Em Gênesis 19, no julgamento de Sodoma e Gomorra, anjos participavam. Em Atos 12, no caso de Herodes, anjos participavam. E participaram de diversos julgamentos no período de grande tribulação. Em Apocalipse você veja anjos trabalhando, julgando o planeta Terra. Vemos anjos participando na separação entre os justos e os ímpios no seu castigo, em Mateus 13, em Mateus 25. Mateus 25, 31, nós lemos: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Podemos ver muitas outras diversas comunicando-se com Maria, anunciando o nascimento de Jesus aos pastores, encorajando Jesus no jardim, abrindo o túmulo e vários outros casos. Antes de examinar os anjos caídos, vamos examinar a referência especial do anjo do Senhor. O anjo do Senhor encorajou Agar no deserto em Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Um anjo especial, chamado anjo do Senhor, apareceu e encorajou Agar. Apareceu para socorrer Isaac, quando Abraão colocou ele no altar. Gênesis 22, 11. Mas do céu brandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. O anjo prometeu descendentes a Abraão. Gênesis 22. O anjo do Senhor anunciou o nascimento de Isaac e a destruição de Sodoma. Em Gênesis 18. O anjo do Senhor apareceu a Jacó. Em Gênesis 31. Apareceu na sarça ardente perante Moisés. Em Êxodo capítulo 3. E outras vezes o anjo do Senhor apareceu. E cremos que esta pessoa chamada o anjo do Senhor é uma teofonia. Uma teofonia é uma aparência de Jesus antes que ele nasceu em Belém. Cremos que essa são aparências de Jesus porque às vezes o anjo do Senhor é associado com Deus. Por exemplo, em Juízes capítulo 2, versículo 1, nós lemos: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos, eu Deus, fiz subir e vos trouxe a terra que seu juramento havia prometido aos vossos pais. Eu disse: nunca invaldirei a minha aliança convosco. Então está falando com o anjo que fez a aliança, o anjo que levou o povo de Israel. Este anjo do Senhor tem o poder de perdoar. Em Êxodo 23, nós lemos: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo do Senhor também não recusou ser adorado. Em Números 22, nós lemos: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, para que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Homens e outros anjos rejeitaram a adoração. Em Atos 10, 25 e 26, Apocalipse 22, 8 e 9. Mas os atos desse anjo são considerados atos de Deus. Em Zacarias 1, 19 e 20.